Fala galera, em tela com vocês, e neste vídeo vamos ver como será a morte da Liga da Justiça e qual rumo tomará o universo DC Comics após esse evento épico. A história começa na Terra Zero. Enquanto sobrevoava aos céus de Kahndaq, inexplicavelmente Adão Negro parecia ser desmaterializado. Ocorreu o mesmo evento em Gotham City, Themyscira, Oa. Todos os heróis da Liga da Justiça estavam sumindo. Em Star City, quando se preparava para tomar um lanche, a Canário Negro também começou a desaparecer. Porém, Oliver Queen a agarrou e disse que depois de tudo que eles fizeram, para onde ela fosse, ele iria junto. Enquanto a Canário Negro dizia que o movimento de Oliver não foi o mais sábio, em suas costas lá estava o Adão Negro questionando onde estavam, pois algo o puxou para aquela escuridão enquanto patrulhava Kahndaq. O Arqueiro Verde e a Canário estavam tão no escuro quanto o Adão Negro, mas logo tiveram certeza que não estavam sozinhos. A Liga Encarnada teletransportou os membros da Liga da Justiça da Terra Zero para o arruinado Salão dos Heróis. Eles estavam sendo atualizados, e observando o estado do Capitão Cenoura, que parecia exausto, Superman questionou o que aconteceu. O presidente Superman da Terra 23 revelou que o motivo da convocação era porque o multiverso estava em grande perigo, e a Liga da Justiça Encarnada não foi poderosa o suficiente para acabar com um grande mal. O que explica o motivo daqueles heróis serem retirados de suas vidas sem aviso. Eles souberam de Calvin que era necessário um maior número de heróis. No entanto, devido à Casa dos Heróis ainda estar se curando de um ataque, a Doutora Multiverso convocou inicialmente apenas a quantidade qual ela comportaria. Além de mostrar uma grande preocupação em saber o que estava realmente acontecendo, Kal-El também perguntou sobre Barry ao observar que ele não estava presente. Calvin sabia que deveria ter avisado Kal-El no momento em que tudo começou, mas apesar do tempo não estar do lado deles, havia muito para ser dito. Lamentavelmente, foi informado sobre Barry Allen, que o Flash da Terra Zero estava preso em uma realidade distorcida e que Darkseid foi escravizado pela Grande Escuridão. Um antigo mal que foi despertado criou um exército de força inacreditável. Calvin revelou que em todas as suas viagens não tinha conhecido algo como aquilo. Era a Grande Escuridão que se movia para possuir o espaço entre os mundos, e se não fosse feito algo imediatamente, o nada iria superar o tudo. Heróis morreram tentando deter a Grande Escuridão, considerada a corporação da aniquilação que estava acordada novamente. Então, aquilo era mais perigoso do que qualquer um dos heróis ali já enfrentaram. Quando Adão Negro afirmou que eles já haviam vencido uma luta contra a Grande Escuridão antes, soube pela Doutora Multiverso que eles não venceram a Grande Escuridão, porque a presença dela é eterna, e o máximo que eles pudessem esperar era o seu descanso. Quando avisado que para a salvação do multiverso seria exigido um custo, na companhia do Espectro, Mulher Maravilha revelou que encontrou a esperança. No entanto, Diana ficou surpresa quando soube de Calvin que Espectro estava morto. Durante aquela conversa, eles ficaram sem tempo de retornar para a Terra Zero e comunicar os Titãs, pois a escuridão atacou a Casa dos Heróis. Buscando acalmar o Batman, que não conseguia esconder certa preocupação com os outros heróis na Terra, o Arqueiro Verde afirmou que eles eram a Liga da Justiça, e parar uma crise era o que eles faziam. Enquanto Kal-El também afirmava concordar com o plano do presidente Superman, a Mulher Maravilha completou dizendo que se o Exército das Trevas desejava a guerra, então era o que eles iriam enfrentar. Então, a Doutora Multiverso, com seu poder de multivisão, teletransportou todos para a linha de frente. Questionando o que seria aquele lugar, Aquaman soube que se tratava de um multiverso morto. Enquanto observavam desacreditados, a Liga da Justiça foi surpreendida pelo Pária. Ele dizia que aquele lugar foi engolido pela escuridão e foi obrigado a ver aquilo acontecer repetidamente várias vezes. Era uma punição pelo seu pecado. Ele sentiu-se um inútil após a tentativa de parar a destruição de tantas vidas e revelou que a Câmara de Antimatéria, criada por ele, foi quem começou a grande crise e que ele a usaria para corrigir seu erro. Quando Avery disse que o Pária foi quem prendeu Barry, Superman o reconheceu. Ele era um cientista. Seu mundo foi o primeiro a cair para o Anti-Monitor. Pária foi amaldiçoado a ir de um evento catastrófico para o outro.
era o motivo dele estar naquele local. Superman, que dizia saber como era a sensação de perder um mundo, ofereceu ajuda ao Pária e afirmou que a grande escuridão estava apenas usando ele. Pária não acreditou nas palavras de Superman e, após dizer que a grande escuridão buscava apenas a paz, ele concluiu afirmando que o Superman e seus heróis foram os responsáveis por gerar aquelas guerras e que, para o verdadeiro multiverso renascer, seu mundo deveria morrer. Pária foi orientado pela grande escuridão sobre a possível intervenção dos heróis e mostrou o caminho que ele deveria seguir com seu exército da escuridão. Pária ofereceu aos heróis apenas um pequeno gosto do poder da grande escuridão. Ele dizia que após o término do seu trabalho, a grande escuridão e seu exército seriam livres para que finalmente o multiverso pudesse conhecer a paz novamente. Durante aquele confronto, enquanto os outros heróis enfrentavam o exército, Batman solicitou que a Canário Negro o ajudasse na missão de não permitir que o Pária ligasse aquela máquina, pois a última vez que ele fez aquilo, acabou destruindo todo o mundo. Os heróis sentiam uma grande dificuldade naquele confronto. Até mesmo aqueles com poderes mágicos não estavam obtendo sucesso ao atacar o exército da escuridão. Enquanto lutava contra o Apocalipse, Aquaman percebeu algo de errado, e tanto Superman como a Mulher Maravilha também notaram que aqueles vilões não eram os mesmos. Os heróis concluíram que aqueles poderiam ser a sombra dos vilões que eles conheciam ao observarem Darkseid e Ares, o deus da guerra, com uma postura de luta diferente. Todos eles estavam possuídos pela grande escuridão. No entanto, o Pária os controlava e poderia acabar com tudo enquanto usava o poder daquelas criaturas. Mesmo com Adão Negro manifestando os poderes dos deuses antigos, aquela guerra parecia muito difícil para a Liga da Justiça. O poder do exército da escuridão estava indo além do que os demais heróis imaginavam. Quando solicitado uma ajuda extra pela Mulher Gavião, o Lanterna Verde surgiu dizendo ter o que ela precisava e parecia estar funcionando. No entanto, a escuridão provou não ter limites, ao contrário da luz manifestada pelo Lanterna Verde John Stewart. A escuridão tinha um exército maior graças ao Darkseid. A quintessência, e aquele que uma vez foi o espírito de vingança, dizia ser o espírito das trevas. Era o espectro que aparentemente, após surgir, eliminou John Stewart. Faltava pouco para a missão do Pária ser concluída, então Batman tentou se aproximar da Câmara, com o propósito de destruí-la. Porém, foi frustrado pelos demônios da sombra, que não deixavam ninguém se aproximar. No entanto, após solicitar cobertura para Canário Negro, Oliver Queen lançou uma flecha explosiva de uma longa distância. Aquela flecha viajava entre os heróis e o exército das sombras, porém, foi certeira e acabou destruindo a Câmara do Pária. O exército da escuridão se enfraqueceu e se retirou logo em seguida. Enquanto o Arqueiro Verde comemorava fazendo convite para um lanche aos seus amigos heróis, inesperadamente, antes de desaparecer, o Apocalipse foi capaz de esmagá-lo. Enquanto a Canário Negro se aproximava para acudir Oliver e o questionando pelo motivo de tê-la seguido, Batman, Mulher Maravilha e Superman tentavam capturar o Pária, que dizia ainda poder consertar a Câmara. Durante o confronto, a pedido de Batman, a Doutora Multiverso ficou encarregada de levar o Arqueiro Verde e o resto das equipes para a Sala da Justiça. Ela os alertou dizendo que o Pária era mais perigoso que eles imaginavam. Eles atraíram o inevitável. Pária esperava que todo o discurso de sacrifício heróico pelo bem maior dito por Superman fosse apenas palavras, enquanto primeiramente aniquilava a Trindade com uma onda de energia. Em seguida, fazendo o mesmo com o resto da Liga da Justiça, Pária dizia que o seu desejo era trazer a paz ao multiverso para finalmente reparar seus pecados. No entanto, o Adão Negro foi capaz de resistir àquela primeira onda de energia, e durante seu confronto com Pária, que lançava uma segunda onda de energia, a Liga da Justiça encarnada também foi destruída. Alegando ter superado a morte em infinitas terras, Pária dizia que um soco de um falso deus era insignificante comparado ao seu poder. Enquanto Pária lançava uma terceira onda daquele imenso poder sobre o Adão Negro, em um último momento ele invocou a palavra mágica Shazam, a tempo de atingir Pária com seu raio. Em seguida, podemos ver tanto o Adão Negro como a Canário Negro abraçada com Oliver Queen, e o Pária, todos caídos na superfície da Terra arruinada.
De lá, partimos para a Sala da Justiça. Wally West estranhava o motivo pelo qual ninguém respondia à comunicação e questionava seus companheiros sobre a ausência da Liga. Naomi disse que presenciou o Caçador de Marte ser teletransportado para fora da sala de refeição. Enquanto Wally cogitava contatar Barry, acreditando que ele saberia dizer o que aconteceu, John Kent surgiu dizendo que, por intermédio do Robin, soube que o Batman também foi teletransportado e não havia retornado. Quando Superman perguntou sobre seu pai, eles sentiram um grande impacto. Era como se fosse uma bomba explodindo. Todos partiram em direção da sala de reunião que apresentava um grande estrago após ser atingida. Quando eles chegaram lá, avistaram um Adão Negro caído e coberto por destroços, dizendo que todos estavam mortos. Toda a Liga da Justiça foi destruída. Esta foi a edição final da série. No entanto, a história continuará na primeira edição de Dark Crisis. O que vocês acharam da morte da Liga da Justiça? Galera, agradeço a todos vocês que estão acompanhando em tela. E se gostou do vídeo, deixa seu like, comente. E se não for inscrito, inscreva-se, porque aqui veremos a continuação dessa história. Te vejo na próxima!